E aí pessoal, tamo aí novamente, olha lá, ó, mais um videozinho aí. Deu vontade de fazer vídeo hoje, vamos fazer videozinho hoje, né? Olha lá, eu tô aqui com um notebook que apareceu aqui pra mim arrumar, né? Essas coisas que aparecem de vez em quando, né? Quando tem um tempinho a gente arruma, né? Olha lá, é um Samsung RV410, é um notebook já um pouquinho antiguinho, né? Não tanto, né? Porque ele tem memória DDR3, ele tem um processadorzinho até que mais ou menos, né? Mas já é um notebook aí de pelo menos uns 5 anos atrás, né? É, Nesse notebook ele apareceu, ele veio com um problema, né? A segunda cliente ela disse que ele tá com um problema na placa mãe. Ela disse que ela levou num técnico e o técnico falou que a placa mãe estava queimada, né? E tinha que trocar a placa mãe. Daí ela passou para mim para eu ver o que eu acho. Eu já desmontei ele, né? Eu tenho aqui a carcaça já aberta. Né? Eu tô com a plaquinha na mesa. Né? É bem mais fácil trabalhar com a placa na mesa. Eu já comentei com vocês que placa notebook é a mesma coisa que o computador de mesa mesmo, né? O desktop. A diferença é que as peças são todas diminutas, né? Peças menores, né? Menores e mais simples, né? Pequenas, né? Peças pequenas. E a gente já começa vendo aqui em questão da memória ali, ó. Olha só o tamanho da memória. Eu tô com o lápis borracha aqui mostrando só para dar uma comparação do tamanho, né? Então, peças de notebook são sempre menores. E reparem que é tudo bem mais sensível, né? É cheio dos fiozinhos fininhos, né? A placa mãe ela já não é de um tamanho muito grande, né? E tem aqui o botão de ligar, né? Que tá caído aqui, né? Um botãozinho de ligar que tá ligado junto com uma porta USB, né? Foi desmontado. Lembrando, tá? Se um dia você for desmontar o notebook, você tira a bateria primeiro antes de começar a desmontar, tá? Antes de começar a abrir. Senão você pode dar algum problema aí, sei lá, dar um curto, né? Então sempre vão ter essa atenção aí, certo? Então nessa placa-mãe aqui, se você reparar, aqui nesse espaço onde tem esse preto aqui é o lugar onde fica o HD geralmente, né? Então tem esse plástico preto aqui para proteger. Isso daqui, essa pecinha bem pequenininha aqui, né? É a placa de rede wireless, né? Do notebook. Geralmente essa placa ela já tem a placa wireless e tem o Bluetooth junto, né? Por isso que ela tem duas anteninhas aqui, ó, tem um buraquinho para uma anteninha que vai ligado a um fio e aqui tem um buraquinho para uma antena que vai ligado outro fio, né? Vamos chegar mais pertinho aqui, eu tô filmando com o meu celular, tá? Então não sei se está ficando bom aí a imagem, acho que já está dando conta do recado, tá? Então aqui ó, mesmo na plaquinha dá para ver aqui que você tem WLAN, né, marcado, né? Que seria wireless, né? Rede wireless LAN entende por rede, né? Então duas anteninhas, né? Aqui encaixa para duas anteninhas, uma aqui outra aqui, que é para o wireless e outra para o Bluetooth, certo? Quase todos os notebooks têm isso, né? A entrada para o HD, né? Aqui ele é um HDzinho SATA, né? Então um conectorzinho SATA. O que mais dá pra gente ver aqui? Aqui o coolerzinho do processador, né? Ele não fica em cima do processador porque o processador ele tá aqui embaixo dessa peça de cobre, né? Então você tem aqui o cobre por cima do processador, dá pra ver o slot do processador aqui, o branquinho, né? Geralmente o processador de notebook é um pouquinho mais fininho, né? Por questão de espaço e tudo mais. Só que repara que esse cobre vai até aqui, ó. Tem mais uma carcaça, né? Então isso daqui tem a ponte norte aqui embaixo, né? O chipset ponte norte, que também esquenta, como esquenta bastante. Existe o sistema aqui de ventilação, né? Que faz o cooler. O cooler roda, pega esse ar quente e joga pelas saídas de ar, né? Que nós temos uma aqui e outra aqui. Que é aquele arzinho que você fica vendo sair pelo notebook, né? Como é com praticamente tudo integrado, né? Que tem uma saída de vídeo VGA, né? Tem algumas portas USB, né? Os plugzinhos lá de fone de ouvido e microfone, tá?
Então bem simples, né? Então aqui eu tenho, se eu não me engano, 2 GB de memória DDR3, né? Repara ali, ó. Lembra lá que a gente aprendeu que 2.5 DDR1, né? 1.8 DDR2 e 1.5 DDR3, olha lá. Ó. Aqui tá bem na cara, né? Ó, se aqui o cara errar a memória desse computador tem que ser meio louco, né? Tá escrito, né? 1.5 volts DDR3, certo? Então é o padrão dessa memória. Então tem um slot sobrando aqui, né? Então se o cliente quiser dá para acrescentar mais 2 GB de memória aqui nessa placa. Tá, o que mais? Só que eu não mostrei o problema ainda, né? Vamos desvirar essa placa. Plaquinha mãe, sempre muito cuidado, tá, pessoal? Porque placa de notebook é questão de energia estática, né? Foca celular, foca, olha lá, ó. A ponte sul, né? Eu tenho aqui também na placa do notebook, é a mesma ideia, né? Do quando for normal, né? Tem uma ponte sul Intel. Se tá escrito Intel aqui, quer dizer que esse meu notebook ele tem um chipset Intel, né? Uma coisa boa, né? Aqui tem os botõezinhos de clique, né? Que você tem aquele pad, né? No notebook onde você faz o lugar do mouse. Esse aqui são os botões de clique. Aqui tá os LEDzinhos, né? Que acendem quando você tá carregando, quando tá atividade no notebook e tudo mais, né? E a bateria, né? É uma CR2032 mesmo, né? Ela tá dentro de um plástico aqui, né? Muito bem embalada, né? Ligado na placa-mãe aqui. Falta alguns itens aqui porque alguns ficaram grudados na carcaça, né? Aqui nós temos a entrada do flat do teclado, né? O cabinho do teclado, certo? E aqui um cabinho, uma ligação de um cabinho flat que vai aquele pad que faz o lugar do mouse, né? Onde você toca para fazer o lugar do mouse, tá? Aqui é um chipzinho que tem atrás do processador, certo? E a ventoinha aqui, certo? E a entrada de bateria. A entrada da bateria, cadê? Deixa eu focar aqui para vocês, ó. Entrada de bateria aqui. Quando você coloca a bateria dentro do teu notebook, né, ela acaba se encaixando aqui, né? Então, voltando aqui, você tem a entrada da bateria que eu estava mostrando aqui para vocês, né? Onde tem o encaixe da bateria, certo? E também aqui mais no canto fica o encaixe do CD-ROM. Não sei se vai estar dando para ver direito. Aqui tem as entradinhas SATA aqui do CD-ROM, certo? Então é uma plaquinha até que boa, tá? Mas placa de notebook geralmente dá problema, né, por ser tudo tão compacto, tão integrado, e o notebook acaba esquentando demais, né? As pessoas acabam usando o troço no colo, em cima da coberta, tudo, e acaba tampando as entradas de ar, o troço acaba superaquecendo, forçando, né? E daí acaba, por causa desse superaquecimento, você acaba estressando algum componente, né? Com calor, tudo, ele acaba estragando, dando curto, alguma coisa assim, né? Então, eu vou mostrar o problema para vocês do que acontece, tá? A gente sempre desconfia da fonte, né? Como a gente aprendeu lá na nossa aula. E o notebook também tem fonte, né? A fonte dele vai na tomada direto, né? Que é aquele carregador, né? Que a gente fala, né? Que você tem o plugzinho, né? Que você pluga lá, né? Só que repara lá, ó, liga na tomada, né? A fonte lá tá acesa, tá vendo o LEDzinho lá? Não sei se vai dar pra você perceber, né? Mas tem um LEDzinho aceso. Eu medi com o multímetro, né? Você coloca a ponteira do multímetro em corrente contínua, né? Coloca o negativo por fora e o positivo por dentro, positivo vermelho, né? Corrente contínua 20 volts, né? Um pouquinho mais, né? Para ter uma garantia, mas essa fonte não fornece mais do que 20 volts, né? Que é a energia que alimenta o notebook. E a energia está chegando aqui normalmente, tá? Então o problema não está na fonte, o problema está a partir do quando eu conecto a minha fonte, né, no notebook. É um problema bem característico desses notebooks da série aí do RV da Samsung, tá? Eu vou plugar aqui o conector, vou ver se eu consigo sem dar curto, sem levar choque, né? Pluguei. Tá, energizei a placa, certo? E já vou direto lá no carregador para você dar uma olhada no problema, tá?
Não sei se vai dar para você ver aí, mas tem o LEDzinho do carregador, ele tá piscando, tá? Quando acontece isso, o LEDzinho acaba piscando, você tem um sinal de curto, um curto que está acontecendo na placa-mãe, certo? E esse curto ele pode ser gerado por qualquer um desses componentes aqui, seja qual for, tá? Essas baratinhas que nós temos aqui são os chips integrados, né? Tem vários deles na placa. Essas pecinhas bem pequenininhas assim, que tem em volta de tudo. Deixa eu mostrar umas aqui para vocês melhor. Por exemplo, esse chip aqui. Não foquei. Cadê? Vamos focar melhor. Aqui. Olha lá. Você tem essa pecinha, esse circuito integrado. Repara que você tem um monte de capacitores e resistores em volta dele, né? Esses capacitores e resistores que ficam em volta dessas pecinhas, né? Desses integrados, eles fazem uma filtragem, né? Isso aqui é para evitar daquelas frequências de rádio, essas coisas, da interferência no componente, né? Então sempre quando tem um componente grande desse, né, em volta sempre tem essas pecinhas menores para fazer o filtro. Só que às vezes um desses componentes aqui queima, tá? E a tua placa já para de funcionar, tá? E daí o problema para você identificar, né, qual deles queimou, né, às vezes dá muito trabalho, certo? Mas por experiência eu sei que quando, né, tá piscando o LED ali da fonte, provavelmente é um problema na entrada, na fonte interna do notebook, certo? Às vezes pesquisando na internet você acha essa informação fácil, por ser um problema comum nesse tipo de notebook, tá? Então, se a fonte de entrada é aqui, poderia ser qualquer componente que está perto da entrada do plug, né, de energia, né? Então poderia ser esses capacitorzinhos aqui, tudo. Lá do outro lado da placa podia ser qualquer um dos circuitos integrados pretinhos que tem lá, tá? Mas esse problema pode dar aqui também, ó, perto da entrada da bateria, certo? E eu tenho esse chipzinho aqui, que ele é um integrado que controla, né, a energia que vai para a bateria, certo? E ele apresenta sempre muito problema, tá? Então esse chipzinho só, né, pode estar causando problema. Como é que eu vou saber se é ele mesmo? Tá? Ele começa a aquecer demais, porque não é para aquecer esse chipzinho aqui. Se eu tivesse um termômetro, né, um equipamento mais sofisticado, que eu conseguiria medir a temperatura dele com relação aos outros chipzinhos e ver, né, se realmente é ele que está esquentando qualquer um outro dos outros componentes. Mas já que eu não tenho esse recurso, né, eu vou usar meu dedo. Não é recomendado isso, tá? Tem que ter muito cuidado, tá? Mas eu vou colocar em cima ali, ó, para ver se ele está esquentando, tá? E como já está um tempinho ligado, realmente ele está muito quente. Eu não consigo deixar até nem meu dedo muito tempo em cima dele, tá? Se eu colocar o dedo em cima dos outros, né, com muito cuidado para não dar curto, nem levar choque, né? Mas eu sei que ele está bem frio, né, em comparação com aquele. Então isso me indica que provavelmente o curto está nesse, né, circuitinho integrado. Só que veja o tamanho do troço, né, em comparação ao lápis borracha, tá? Olha o tamanho da peça. Então, essa placa-mãe inteira está sendo condenada por causa só desse chipzinho miudinho aqui, tá? Eu vou tentar melhorar um pouquinho a luz aqui. Opa, mais luz, né? Liguei o flash do celular. Vou tentar aproximar mais um pouco, tá? Cuidando para não levar choque. Olha lá, né? Essa pecinha. Cadê você? Aqui, ó. Comparação com o lápis. Repara que ela tem 8 perninhas, né? E repara também que ela é soldada por cima da placa, tá? Então essa solda ela é meio complicadinha de fazer. Às vezes você não consegue fazer com o ferro de solda. Até para tirar esse componente dá um trabalhinho, tá? Mas essa pecinha aqui, ó, deve custar uns 20, 25 reais aí para pagar caro nela, tá? Se tiver ferramenta para fazer a troca dela, tá? Você vai arrumar uma placa aí só com 20, 30 reais, né? Olha aí, uma placa dessa deve estar custando aí em média uns 400 reais para comprar ela usada, né? Porque nova não tem mais, certo? Então o que o técnico falou lá para cliente, o cara que viu pela primeira vez? Ele falou lá, ó,
Você vai ter que trocar a placa-mãe e todo o conserto vai sair R$500, né? O cara tá colocando a mão de obra dele em cima, né? Mais uma placa R$400, né? Então quase que não compensa fazer o conserto do notebook, ainda mais um notebook um pouco mais antiguinho como esse, né? Mas se você tem o conhecimento, você tem a ferramenta necessária para poder fazer a troca desse chipzinho, tá? Você pode cobrar bem mais barato, tá? Mas como é que eu tiro esse componente? Você vai tirar esse componente, existe uma ferramenta chamada estação de ar quente, né? Onde você passa um calor aqui em cima dessa peça e quando chega a mais ou menos 250 graus, ele derrete essas soldinhas que tem em volta, tá? E você tira esse componente, né? Só com aquele calor. E depois você pode usar o mesmo ar quente para fazer a ressoldagem de um componente novo, certo? É uma coisa que não demora aí, acredito que 5 minutos se você tiver a ferramenta certa. Uma estação de ar quente profissional aí deve estar custando de 500 a R$1.000, tá? Mas às vezes se a gente não tiver estação de ar quente, dá até para usar um soprador térmico, sabe? Esse que o pessoal usa para colar isofilme, soltar isofilme, né, nos carros, né, o insufilme, né? Daí como é que a gente faria, né? Como o soprador térmico tem uma bocona muito grande, né, ia jogar muito calor em volta e acabar soltando outras peças, daria pra gente fazer um recortezinho, pegar um papel alumínio, fazer um recortezinho bem no tamanho da peça, tá? E jogar calor, que daí o papel alumínio acaba rebatendo o calor, certo? E você joga o calor sempre no lugar certo. Atingiu a temperatura, ele vai soltar, né? Depois você faz a limpeza, faz a ressoldagem e você tem uma placa consertada, tá? Então, por causa de uma pecinha aí de R$20, você acaba, né, tendo uma placa condenada, certo? Eu vou desconectar aqui que tá muito tempo ligado esse troço, tá? Mas só para você ver aqui, ó, eu tinha pesquisado aqui na minha internet. Deixa eu desligar o flash desse celular aqui, né? Opa, desliguei. O Fernando aparecendo ali. Eu tenho aqui, ó, o preço da placa-mãe, eu estava pesquisando. Você tem aqui, ó, plaquinha lá dele, o modelo dele, né, o RV410. Olha lá, ó, esse está vendendo por 270, mas deve estar bem batida essa placa, né? Deve ter umas melhores aqui, ó. Se for comprar uma meio semi-nova, que o cara tá vendendo até com CDzinho de instalação do computador, aí repara lá no slot do processador, né, slot de memória, tudo aqui, o mesmo modelinho de placa lá, ó, 319 no Mercado Livre, aí tem mais frete, esse tipo de coisa, né? Então se for comprar de vendedor confiável, né, vendedor ouro, né, que tem boas reputações, você vai pagar aí, né, em média uns R$300, uns R$400 uma placa dessa, tá? Então às vezes quase que não compensa, ó, o cara vendendo uma com defeito aqui, ó, deve ser o mesmo defeito. Então é isso. E olha lá, a pecinha lá, o tal do MOSFET, né, que a gente fala, que é o nome dessa peça, né? É difícil encontrar em loja de componente eletrônico, tá? Isso aqui às vezes se encontra só pela internet mesmo, né? Olha lá, ó, transistor MOSFET SMD 4957 AGM. É esse aqui que queimou, né? Se a gente olhar na referência ali, é esse aqui, tá? Então, olha lá, ó, o preço 17 pila. Eu acertei no preço, beleza. 17 pila. E mais um frete aí vai sair por uns R$30 uma pecinha dessa, tá? Você faz um conserto desse, se tiver a ferramenta, é claro, né? E você pode estar cobrando aí uns R$150, né? Às vezes até 200, mais barato que trocar a placa, e ganha o cliente, todo mundo fica feliz, né? Um serviço de qualidade, tá? E você acaba arrumando um computador que seria condenado, né? Olha só, né? Conhecimento ajuda bastante, né? Então é isso, pessoal, eu vou encomendar essa peça, se eu conseguir fazer essa troca, né, porque não é garantido, porque eu não tenho todo o equipamento necessário, tá? Eu troco a peça, se funcionar eu posto um vídeo aí, eu coloco no grupo um vídeo para nós aí, para ver se realmente vai funcionar e se era ele mesmo, né? Porque às vezes quem conhece eletrônica sabe que esses componentes esquentam, mas às vezes eles não estão queimados. Pode ser que um desses resistorzinhos, né, esses pequenininhos estão em volta, estejam dando em curto e fazendo ele aquecer, né? Mas pelo teste que eu fiz aqui, às vezes usando o multímetro e tudo, né, é 99% de chance que é essa pecinha mesmo, certo? Então fica aí o vídeo para quem tiver curiosidade aí com
placas de notebook lá em sala, né, dessa turma que nós temos agora, né, atual. O pessoal perguntou bastante. Pro pessoal antigo também aí fica algumas dicas, né? E o pessoal da eletrônica do grupo aí que tem mais conhecimento eletrônico aí, se quiser se manifestar, né, falar alguma sugestão aí de eletrônica para saber quem já mexeu aí com coisas parecidas, aí é só informar a gente aí no grupo, né? Fica um negócio legal, todo mundo colaborando aí, certo? Informação para todo mundo, beleza? Até mais. Falou!